Nós encerramos na última mensagem sobre Romanos, o capítulo 2, quando Paulo discorre no final do capítulo 2 sobre a verdadeira circuncisão, como vimos na quarta-feira, aquela circuncisão operada pelo Espírito Santo no coração. E após discorrer sobre a verdadeira circuncisão e dizer que ela caracteriza o verdadeiro judeu, a pessoa que será louvada por Deus, no dizer de Paulo, lembrando que, assim como a palavra Judá significa louvor, o termo judeu poderia significar aquele que é digno de louvor ou louvável. Então Paulo, após discorrer sobre a verdadeira circuncisão e dizer que ela caracteriza o verdadeiro judeu, a circuncisão no coração caracteriza o verdadeiro judeu, ele retoma o tema do pacto abraâmico aqui no início do capítulo 3 de Romanos. Embora Paulo soubesse que a circuncisão judaica estava superada por algo maior, que, como vimos, era a circuncisão e é a circuncisão do coração, Paulo vai dizer que aquela antiga circuncisão, a circuncisão da carne, não deveria ser desprezada, pois teve sua importância na história estabelecida por Deus em seu pacto com o povo de Israel. Vamos então ao texto de Romanos capítulo 3, a partir do verso 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, ou muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Vamos até o verso 8. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Quero reler os versos 1 e 2 para meditarmos então sobre eles. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, diga comigo, primeiramente. Paulo então afirma, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram, ao judeu, lhe foram confiadas. O argumento anterior de Paulo, tratando da ineficiência da circuncisão na carne, ou seja, do simples rito da circuncisão, se não estivesse acompanhado da circuncisão do coração, operada pelo Espírito Santo, essa fala de Paulo sobre a ineficácia da circuncisão na carne, sem a circuncisão do coração, isso poderia dar margem para que aquela instituição divina, que era a circuncisão da carne, estabelecida por Deus no Antigo Testamento, isso poderia dar margem a que pensássemos que a circuncisão abraâmica não possuía valor. Essa poderia ser a derivação extraída da declaração de Paulo em Romanos 2, 27, por exemplo, quando ele tinha dito que os incircuncisos por natureza, como vimos, aqueles que fazem parte dos povos estranhos a Israel, então os gentios, aqueles que não fazem naturalmente parte do pacto abrâmico. Quando Paulo tinha dito lá em Romanos 2, 27, que essas pessoas incircuncisas por natureza, ao cumprirem a lei, julgariam e condenariam os circuncisos que transgrediam a lei. Então Paulo tinha dito no capítulo 2, verso 27, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ou seja, um gentio que não foi circuncidado,
Se ele cumpre a lei de Deus, ou pelo menos parte da norma da lei de Deus, ele não é capaz, com isso, de julgar o teu ato errado, você judeu, circuncidado, mas que não cumpre a lei de Deus. Essa fala de Paulo poderia nos levar à ideia de que a circuncisão na carne criaria desvantagens, criaria responsabilidades apenas, em vez de outorgar privilégios. E é a essa derivação, a esse pensamento que Paulo se antecipa e já prontamente contesta. Ele diz: não, não é verdadeiro isso. Paulo aniquila antecipadamente essa ideia, levantando a seguinte questão decisiva: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual, diga comigo, a utilidade da circuncisão? Se veio então essa circuncisão operada pelo Espírito no coração, agora nós vamos desprezar a circuncisão na carne. Qual a utilidade dela? Pelo menos no passado ela valeu para alguma coisa, ou agora a gente vai dizer que ela simplesmente não serviu para nada? A resposta de Paulo é direta. Ele simplesmente diz: é muita. A utilidade da circuncisão é muita, sob todos os aspectos. Paulo jamais permitiria que qualquer imagem depreciativa fosse lançada sobre uma instituição divina. Algo que Deus estabeleceu. Foi Deus quem estabeleceu o pacto com Abraão, o pacto da circuncisão. O pensamento de Paulo é que, embora o ato externo não tenha valor algum, se estiver acompanhado de quebra das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, isso não anula as vantagens, os privilégios concedidos aos judeus, como aqueles que receberam, como depositários fiéis, a aliança divina da circuncisão. Então a direção assumida pelo pensamento do apóstolo Paulo é muito importante, preste muita atenção, é muito relevante, como repreensão. Essa fala de Paulo, esse pensamento de Paulo, isso é muito importante, como repreensão desse defeito comum da modernidade, ou pós-modernidade, que é a negligência ou até o menosprezo das instituições que Deus estabeleceu no corpo de Cristo, na igreja. Paulo se levanta contra isso. Ele diz: não, aquilo que Deus estabeleceu não pode simplesmente ser menosprezado. Mesmo quando, agora olha que interessante, nesse contexto aqui Paulo está honrando algo que já havia sido superado. Quanto mais nós, diríamos, deveríamos honrar as instituições que não foram superadas por Deus. E veremos pelo menos duas hoje aqui. Há pessoas que, para desprezarem, menosprezarem, negligenciarem instituições divinas, coisas que Deus estabeleceu no corpo de Cristo, elas alegam o seguinte: que há pessoas, por vezes, que guardam essas instituições e não se mostram fiéis ao intuito, ao propósito dessas instituições. Enquanto que, alegam esses, pessoas indiferentes, pessoas até hostis a essas instituições divinas, duas das quais citaremos daqui a pouco, aparentam mais fé e fervor que os próprios crentes. Essa é uma alegação que Paulo prontamente combateria. Veja, por quê? Então, qual é a alegação? Porque guardamos determinadas práticas, determinados valores, determinados ritos, digamos assim. Se há pessoas infiéis, se há pessoas incrédulas que parecem viver melhor ainda o princípio dessas coisas que nós observamos do que os próprios crentes. Essa resposta que Paulo dá deveria ser dada com mais ênfase ainda.
ao menosprezo, à negligência com instituições que não foram removidas. Paulo diz muita sobre todos os aspectos. A importância ou a utilidade da circuncisão é muita em todos os aspectos. Paulo está se referindo às vantagens, aos proveitos de uma instituição que fora superada quanto à sua observância. E aqui eu vou intencionalmente enfatizar o que acabei de dizer. Quanto mais nós deveríamos valorizar as instituições que são permanentes na Igreja de Cristo, as quais regulamentam nossa vida e devoção até que Cristo volte. E aqui a gente já tem uma dica de uma delas. O autor aos Hebreus fala sobre uma dessas instituições. Não vou discorrer sobre ela hoje. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, quanto mais vedes que se aproxima o dia. E o autor aos Hebreus está falando sobre o dia da volta de Cristo. Eu quero abrir parênteses para assumir um tom muito pessoal, ou adotar, digo, um tom muito pessoal agora neste sermão. Minha maior preocupação como pastor desta igreja é que os membros não mantenham na relação com Deus o desleixo, o desinteresse característico da nossa cultura. Os países subdesenvolvidos não são subdesenvolvidos sem motivo. A arrogância que acompanha o desconhecimento, isso é algo típico do terceiro mundo. O terceiro mundo tem a pretensão de afirmar conhecimento, sem que haja estudo, sem que haja pesquisa altamente comprometida, contínua e ampla. O terceiro mundo sabe tudo, mesmo sem estudar nada. E isso, infelizmente, inclui o trato com as coisas espirituais. Isso está no DNA dos países subdesenvolvidos. Alguém está entendendo? Há um sem número, e aqui eu faço uma ironia, de teólogos e teólogas, conhecedores da palavra e crentes leigos que sofrem de verdadeira alergia ao estudo. Quando compram livros, eles leem somente algumas páginas. Há aqueles que não dão qualquer valor real à pregação. Isso é uma das marcas do terceiro mundo. Eles se contentam em ser crentes de fim de semana. Vão à cela, no nosso caso, Pibal, no nosso contexto, vão à cela, vão ao culto de domingo e raramente na sua caminhada levam alguém a Cristo. A desculpa que eles dão para o seu descompromisso com a igreja é o cansaço, é a correria do dia a dia. Eles não se dão conta que com esse gesto negam a primazia de Cristo e da sua palavra. Se tivessem que trabalhar até mais tarde, se fossem convidados a um evento social, se fossem chamados para uma atividade recreativa incomum, prontamente iriam. Alguns são até sinceros em dizer que não se interessam pelo estudo da Bíblia, enquanto outros apresentam desculpas, tentando primeiro induzir a si mesmos e depois aos seus ouvintes de que seus motivos são reais e podem ser validados sem constrangimento algum aos pés da cruz. E eu cito a cruz de Cristo e digo que essas desculpas, essas falas podem ser enunciadas ou, aspas, validadas sem constrangimento algum aos pés da cruz, porque afinal de contas, todos estamos diante da cruz, o tempo todo, de frente para ela, ou dando-lhe as costas, mas todos estamos.
diante da cruz. Fecha esses parênteses para voltar à fala de Paulo, o apóstolo. Seria normal, quando a gente lê esse texto de Romanos capítulo 3, seria normal esperar que Paulo especificasse diversos aspectos das vantagens e proveitos obtidos por Israel. Paulo vai fazer isso mais adiante na carta, ao afirmar que a Israel, isso já foi citado numa das mensagens, pertenciam, vamos falar isso juntos? A adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Então, mais adiante, Paulo vai dizer que aos judeus foram dados todos esses privilégios. Eles receberam tudo isso da parte de Deus. Mas, se a gente reler o verso 2, a gente vai ter uma surpresa, ou notar algo interessante aqui em Romanos 3, 2. Então, eu leio, na verdade, versos 1 e 2 mais uma vez. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Verso 2, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Noutras traduções, Paulo diz principalmente porque. Ora, primeiramente, principalmente porque, quando a gente lê isso, é natural que a gente espere uma segunda razão, uma terceira razão, que Paulo cite outros motivos pelos quais os judeus têm na circuncisão vantagem. Mas se você ler todo o capítulo 3, você não vai encontrar mais nenhum motivo, além do único que Paulo vai citar. Paulo vai dizer primeiramente, e para aí. E ele só cita a coisa que vem depois do primeiramente. Paulo nos mostra apenas a coisa que ocupa o primeiro lugar, apenas isso. Em primeiro lugar, principalmente, primeiramente, pouco importa a tradução. O que Paulo levanta aqui é que havia uma questão preeminente entre os judeus, uma questão que os tornou absolutamente privilegiados em relação a todos os demais povos. E eu vou pedir para você refalar, redizer isso comigo, porque essa é a questão central. E essa é uma das instituições, na verdade, a única, com 2 desdobramentos, que iremos mencionar nesta noite, sobre a qual iremos discorrer. Vamos juntos? Diga assim: aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eles receberam a revelação especial de Deus. Do que Paulo está falando? Em primeiro lugar, Paulo estava pensando no Antigo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento em sua inteireza, não apenas algumas declarações proféticas, alguns chamados oráculos concedidos aos autores do Antigo Testamento. Paulo está voltando àquilo que foi confiado aos judeus, algo de que eles haviam sido encarregados por Deus, sem qualquer discriminação quanto ao conteúdo total dessa coisa que Deus confiou para eles. Então diga assim comigo: o Antigo Testamento. Paulo está dizendo: vocês, meus irmãos, meus compatriotas, vocês receberam a palavra de Deus. Isso fez os judeus saírem na frente de todos os povos. Com isso, com essa expressão, os oráculos de Deus, Paulo está dizendo para nós que esses oráculos, essas revelações, essas falas de Deus carregadas de autoridade, foram entregues aos cuidados dos judeus na forma de escritura. E em terceiro lugar, Paulo está dizendo para nós que o conjunto de revelações na escritura do Novo Testamento é oráculo de Deus, ou seja, as escrituras são os discursos ou as afirmações da parte de Deus que possuem o mesmo caráter, o mesmíssimo caráter
das declarações que os profetas receberam diretamente de Deus. Quem de coração aberto, é isso que Paulo está dizendo. Quem de coração aberto, faminto por Deus, temos aqui alguém? Quem de coração aberto, faminto por Deus, se debruça sobre a escritura do Antigo Testamento, no dizer de Paulo, está recebendo diretamente de Deus sua fala, tal e qual Deus se revelou aos profetas. Aleluia, aleluia. No dizer de Paulo, as próprias escrituras são o assim diz o Senhor. Vocês, meus irmãos, receberam os oráculos de Deus. Aleluia. Para o apóstolo Paulo, a palavra escrita é o discurso de Deus, concebido por Deus, planejado, idealizado por Deus, como um depósito. Algo que existe na forma de um depósito, confiado à nação de Israel. Um depósito que tem forma fixa, que tem forma permanente. Quando pensamos então no maior privilégio dos judeus, precisamos dizer que o maior privilégio, como concessão permanente, é este: a palavra de Deus. Paulo não teve receio nenhum de dizer isto em Romanos capítulo 3, verso 2, e ser acusado, por exemplo, de bibliolatria, de veneração do livro. Paulo não teve problema nenhum com isso. Ele simplesmente disse aos judeus: nós já recebemos a palavra em forma escrita, a revelação de Deus, a fala de Deus, ela está gravada e nós temos acesso a ela. Deus falou com os nossos pais. Internalize isso. Aleluia. Precisamos agora falar sobre os desdobramentos disso, fazendo duas perguntas acerca desse serviço bondoso de Deus, essa coisa chamada o ministério da palavra. Qual o valor, primeira pergunta, da palavra de Deus escrita? Segunda pergunta, qual o valor da palavra de Deus falada, pregada? Para as duas perguntas, a resposta é a mesma. Porque a gente está falando da palavra de Deus. Todo verdadeiro cristão responderá prontamente. Todo verdadeiro cristão. Não há nada mais precioso para a caminhada cristã que a voz de Deus, seja no texto escrito ou na mensagem falada. Essa é a fala do cristão. No texto famoso do rico e Lázaro, contado por Jesus, né? Morrem os dois, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para um local de tormentos. O rico, no lugar de tormentos, pede ao pai Abraão, depois de pedir que mandasse Lázaro para molhar a ponta da língua dele, que ele estava atormentado, e o pai Abraão negar esse pedido, ele solicita que Lázaro seja enviado à terra para anunciar salvação aos 5 irmãos que ele possuía. Estavam lá na terra, estavam vivos ainda. Pai Abraão diz ao rico condenado, quando ele pede para Lázaro ser enviado para pregar aos irmãos do rico lá na terra, aos 5 irmãos, pai Abraão diz o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16, verso 29. Há uma só vez aqui estão representadas a escritura e a pregação.
as principais maneiras pelas quais Deus fala no mundo dos vivos. No mundo dos vivos, a ordem necessariamente dupla, a partir dessa fala de Cristo aqui, porque é Cristo quem está contando essa história, essa fala do pai Abraão, Lucas 16, 29, a ordem necessariamente dupla é esta: leia a palavra, medite nela e ouça a pregação. Essa é a dupla ordem. Ordem número 1, leia, medite na palavra escrita. Ordem número 2, ouça a pregação. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lembrando que houve um sem número de profetas em Israel, que nunca escreveu o texto bíblico. O ministério dele se restringiu à anunciação profética, à palavra falada. Em Atos capítulo 6, a escolha dos diáconos ocorre para que os apóstolos pudessem, diz a Bíblia claramente isso, pudessem permanecer consagrando sua vida a duas únicas questões. Quais são elas? Oração e palavra, ensino. Atos capítulo 6, verso 2 e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Noutros termos e noutras traduções, os apóstolos dizem para a comunidade dos cristãos: nós vamos nos consagrar, dedicar nossa vida, investir nisso, oração e palavra. Nenhum verdadeiro cristão subestimará a palavra escrita ou pregada, a escritura ou a pregação. Nenhum verdadeiro cristão trata essas coisas de modo leviano. O verdadeiro cristão diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Em dezembro de 2022, a Missão Portas Abertas publicou em 2 reportagens a história de um irmão cujo nome falso, não pode ser divulgado o nome dele, é Yacub. Ele é uma pessoa lá da Península Arábica. O país também não pode ser identificado. Essa história exemplifica o poder da palavra. Yacub teve o mesmo sonho durante muitas semanas. Ele continuava pensando sobre o que ele queria dizer. Por que continuava vendo homens de branco que olhavam para ele e o convidavam a ir com eles? Será que ele morreria em breve? Após entender que tinha visto Jesus, nos próximos 3 meses, leu o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em 3 meses ele leu toda a Bíblia. Fala do Yacub: em toda a Bíblia eu vi ele, sem ninguém me ensinar. Ele estava aprendendo com a Bíblia. Comecei a assistir TV cristã e entrei em contato com 2 cristãos que vivem na Arábia Saudita. Eles me explicaram sobre Jesus. Eu comecei a estudar a Bíblia 1 vez por semana com um deles. Eu era franco sobre a mudança em minha vida, mas as pessoas diziam que eu estava louco. Yacub compartilha como tudo começou. Ao falar sobre os sonhos que o perseguiram, ele conta o seguinte: uma noite, decidi ir com os homens de branco no sonho,
Parecia algo bom, eu estava feliz. Eles começaram a correr, correr, correr. Era como voar. Nós voamos na direção de uma silhueta que estava diante da luz. Era um homem parado, muito brilhante. De alguma forma a luz me atingiu e no sonho eu caí sobre a minha cabeça. Naquele momento acordei na minha cama. Eu fui até a cozinha para pegar um pouco de água, mas ao passar pelo espelho vi que tinha um galo na minha cabeça. Observação da missão Portas Abertas. Essa história deixa claro que Deus não se esqueceu das pessoas na Península Arábica. Com frequência, Deus usa sonhos para falar com pessoas lá, onde as chances de encontrar alguém para compartilhar o Evangelho são limitadas. Alguns dias depois, Jacob dormia ao lado da esposa, quando de repente o quarto foi preenchido por luz. Eu pensei que meus filhos tivessem acendido a luz, mas ela não vinha da lâmpada. Foi algo diferente, eu fiquei confuso. Detalhe, meus irmãos, até esse momento ele era muçulmano. Olhei e vi luz, mas não o teto. Vi as estrelas e senti cheiro de incenso. Então vi uma nuvem crescendo e entrando em nosso quarto. A nuvem preencheu o lugar. Então eu vi sua face. Enquanto Jacob estava contando isso para o correspondente de Portas Abertas, as lágrimas começaram a descer pelo rosto daquele muçulmano, ex-muçulmano. Ele respirou fundo, deu um sorriso e disse o seguinte: eu vi o rosto dele, era lindo, era tão lindo. Pulei da cama e corri para ele para abraçá-lo, mas a visão desapareceu. Durante todo o tempo, a esposa de Jacob continuou dormindo. Ele diz: eu fui ao outro quarto e me deitei no chão. Quem sou eu para vê-lo? Quando estava deitado lá, toda a minha vida passou pela minha frente. Vi todos os meus pecados. Por que eu? Por quê? Por quê? Depois, quando o dia amanheceu, a esposa encontrou Jacob dormindo no sofá de outro cômodo. Ele diz: eu contei a ela sobre o sonho. Ela respondeu que eu estava ficando louco e queria que meus filhos chamassem um médico. Eu disse para eles que tinha visto Jesus, mas eles responderam que eu tinha visto Alá. Eles responderam que eu tinha visto Alá. Como era de se esperar, diz Portas Abertas, a conversão de Jacob teve consequências. Ele diz: você pode ser qualquer coisa na Península Arábica, ateu, comunista, mas quando se torna cristão, eles não aceitam mais. Minha esposa me mandou embora de casa, já que não queria me ouvir falar sobre Jesus. As pessoas acharam que eu seria morto, até mesmo pelo governo, mas eu não tinha medo disso. Afinal, se me matassem, eu iria para Jesus. Aleluia. Ele conta que orou muito a Deus para descobrir qual era seu propósito. Ele diz: não sabia o que Deus queria e parecia que ninguém me ouvia. Minha família não me queria mais em casa, mas eu pedi a Deus para me ajudar a falar dele. Em uma noite, há cerca de 11 anos, Jacob recebeu uma ligação. Jacob, você está pronto para servir a Deus? Um homem perguntou. Ele queria que eu me envolvesse em um trabalho com novos convertidos. Jacob diz que a oração dele então foi finalmente respondida. Com o tempo, a atitude da esposa e da família mudou um pouco. Eles receberam Jacob de volta em casa. Apesar de ser expulso de casa 3 vezes em 2 anos, vez após vez, o deixavam voltar depois de certo tempo. E ele diz: estou orando para que minha esposa e filhos se tornem cristãos também. E aqui eu encerro o testemunho dele.
Portas Abertas diz que ele é um cristão muito inspirador. Pega a Bíblia, lê a carta de Paulo aos Efésios e diz: os versos de Efésios 1, de 3 a 6, falam sobre mim. Esses versos me fazem saltar de alegria. Antes da criação, Ele me escolheu nele. Eu tenho personalidade forte, me iro com facilidade, faço o que quero. Mas após a minha conversão, isso mudou. Não faço mais essas coisas. Antes eu não era livre, mas agora sou. Quando faço alguma coisa errada, oro e Ele me perdoa. Me sinto livre e tenho paz em minha vida, alegria. Deus cuida de mim. Ele tenta transmitir a mensagem do Evangelho de formas criativas, de modo diferente, e diz o seguinte: eu quero usar meus talentos para falar às pessoas, ajudá-las a ver que Ele, Jesus, existe. Quero fazer as pessoas pensarem sobre a vida eterna. Deus sabe quando, onde, como tocar outras pessoas. Não posso ficar calado. Quando encontro alguém, falo sobre Jesus. Você consegue imaginar um ex-muçulmano falando isso? Quando encontro alguém, falo sobre Jesus. Uns ouvem, outros discutem, alguns brigam comigo, outros ainda não falam mais comigo. Apesar disso, diz Portas Abertas, Jacob está determinado a continuar compartilhando sobre seu Salvador, e ele não se calará. Aleluia! Tudo começou com a palavra, a poderosa palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Nos versos 3 e 4, Paulo vai dizer o seguinte: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Vamos dizer isso juntos: de maneira nenhuma. E aí Paulo prossegue dizendo: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. No começo do versículo 3, Paulo fez uma pergunta: pois que? Essa pergunta também poderia ser traduzida como: e então? Uma pergunta motivada pela consideração de que a incredulidade de Israel não deveria ser considerada como algo que prejudicasse, que interferisse no fato de eles terem sido privilegiados com a posse dos oráculos divinos. Mesmo eles não crendo, não muda o fato de que receberam os oráculos divinos. Se o que Paulo disse na última porção do versículo 2 é verdadeiro, ou seja, primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, nós poderíamos imaginar que Israel tivesse perdido ou perdesse de algum modo esse privilégio. É justamente isso que Paulo vai negar. Ele vai dizer não. E ele passa a formular uma pergunta, cujo propósito, nos termos mais enfáticos possíveis, é frustrar qualquer insinuação nessa direção. A pergunta é: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo vai abominar completamente essa ideia. A fórmula que ele usa aqui, longe disso, ou de maneira nenhuma, também no hebraico soa como Deus o proíba. Deus não permite uma coisa dessa, jamais. Do que Paulo está falando propriamente ao tratar de incredulidade dos judeus aqui? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? A opção mais razoável é que Paulo esteja mencionando a incredulidade que os judeus demonstraram na rejeição de Jesus como o Messias.
Portanto, eles acabam vivendo uma incredulidade quanto aos oráculos de Deus. Olha que problema. Deus confiou algo para eles. Mas Paulo, Pedro, os demais apóstolos, todos eles têm clara na mente a seguinte compreensão: o tema central, o grande tema do Antigo Testamento era Jesus. Se alguém não recebe Jesus, nega todo o Velho Testamento. Um judeu sem Jesus, no dizer de Paulo, seria um judeu que negou a lei. Paulo tem clara a mesma perspectiva de Pedro, que Pedro exibe no seu discurso lá, junto à porta formosa do templo, em Atos capítulo 3, na cura de um coxo de nascença, e eu quero ler a fala de Pedro. Paulo tem a mesma perspectiva. Olha o que Pedro vai dizer: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Deus falou isso por boca de quem? Vou reler. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Por boca de quem? Todos. Olha o que Pedro vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Paulo então acusa os judeus incrédulos de terem desonrado o privilégio dos próprios oráculos dos quais eles legitimamente se orgulhavam. Isso revela a compreensão do apóstolo Paulo. A rejeição do Evangelho é desprezo ao Antigo Testamento como um todo. Bem, o apóstolo teve o cuidado de não incluir todos os judeus nessa categoria. Ele disse: se alguns não creram. Então, o argumento de Paulo é que a incredulidade de alguns judeus não invalida o privilégio de Israel possuir os oráculos de Deus, uma vantagem real dos judeus sobre os gentios. Porém, mais importante que isso, e implícito no argumento do apóstolo Paulo, é o fato de que a incredulidade dos judeus, e aqui entramos nós, não inutiliza a verdade e a validade permanente dos oráculos de Deus. A incredulidade de alguns não anula a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é a lealdade de Deus aos seus compromissos, aquilo que Ele disse que vai realizar. Isso fica claro no verso 4, que reproduz a ideia do verso 3, né, falando sobre a fidelidade de Deus. Deus é leal em cumprir seus compromissos, contrastando-se essa lealdade de Deus com a infidelidade dos homens. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, diz Paulo.
um modo absolutamente impressionante de colocar em primeiro plano o fato de que Deus é infalivelmente fiel àquilo que Ele disser. Infalivelmente fiel. Os oráculos de Deus acerca do Evangelho entregues a Israel não são invalidados, não ficam anulados por aquela incredulidade dos judeus que contradisse a verdade e que contradisse até o propósito daqueles oráculos. A verdade daqueles oráculos, diz Paulo, permanece inviolável, ainda até que todos os homens se tornem mentirosos, ou sejam mentirosos. E aí Paulo vai usar uma prova. Ele vai citar como prova do seu argumento o que Davi tinha dito em oração no Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que Paulo puxa esse texto? Eu pequei, diz Davi, mas o meu pecado prova apenas que tu és santo. Se alguém for questionar o teu juízo, apenas ficará claro que eu pequei, mas que tu és santo. O ensino que nós parecemos encontrar aqui é este: todo pecado é uma ofensa dirigida contra Deus, mesmo que ele tenha sido cometido contra as pessoas. Primeiro Davi diz: contra ti somente pequei. O pecado, então, é uma ofensa contra as pessoas. Vamos inverter. Porque primeiro e em última análise, ele é uma ofensa contra Deus. Consequentemente, Deus, nos seus juízos contra os homens por causa do pecado, sempre se mostra justo. E não apenas isso. O caráter do pecado, como uma ofensa dirigida contra Deus, e justamente por esse motivo, exalta o caráter do pecado como ofensa contra Deus, exalta a retidão do juízo condenatório da parte de Deus. Portanto, ao invés de depreciar, diminuir a justiça divina, visto que é uma ofensa contra Deus, visto que o pecado é uma ofensa contra Deus, o pecado, em lugar de depreciar, de diminuir a justiça divina, o valor da justiça divina, o pecado promove a defesa. Ele demonstra justamente a grandeza da justiça de Deus no julgamento que Deus profere contra o pecado. Apesar de esse raciocínio parecer à primeira vista um raciocínio até grosseiro, isso está em total acordo com aquilo que Paulo está abordando. Paulo está protestando com energia contra o seguinte: a incredulidade dos homens não torna ineficiente, ineficaz a fidelidade de Deus. Quando Paulo apela à confissão de Davi, ele dá uma confirmação para o que ele está dizendo. Davi dissera que o pecado, por ser uma ofensa contra Deus, defende e estabelece, olha que coisa contraditória, a justiça de Deus. Se o pecado não invalida a justiça divina, de igual modo, a infidelidade, a mentira do homem, não podem tornar ineficaz a fidelidade à verdade de Deus. Deus tem que ser verdadeiro, ainda que todo homem seja mentiroso. O contexto vai dizer que é justamente esse o curso do pensamento de Paulo. Em seguida, Paulo passa a abordar as falsas derivações que os oponentes dele poderiam deduzir dessa afirmação de que o pecado aviva a justiça e o juízo de Deus.
argumento que eles poderiam levantar, Paulo já diz aqui no verso 5, mas se a nossa injustiça traz a lume, exibe, traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Ora, se ao errarmos fica claro que Deus é santo, então nós não precisamos ser punidos por errar. Essa será uma das derivações contra a qual Paulo vai se levantar. Bem, qual a implicação destas coisas para nós? Nossos pecados, preste muita atenção, ressaltam a santidade de Deus. Nossos pecados glorificam a Deus, é isso que Paulo está dizendo, avivando o contraste, a distância, a diferença, o abismo que há entre nós e o Deus, que na visão de Isaías 6 é santo, santo, santo. Alguém poderia dizer então, peraí, e esse é o argumento que Paulo vai combater. Se o pecado aviva justamente a santidade de Deus, se o pecado deixa claro quão santo Ele é e diferente de nós, por que devemos ser então julgados pelos nossos pecados? Bem, eu preciso dizer o seguinte, o próximo passo da exaltação de Deus, resultante na permanência no pecado, é o juízo condenatório. A impetração do juízo também glorifica a Deus. A absolvição do pecador não glorificaria a Deus como o juízo. Porque apesar de o pecado ressaltar, avivar a santidade de Deus, em hipótese alguma, mesmo ressaltando a santidade de Deus, o pecado tem o mérito de ser uma virtude essencial. Ele não é. Então ele tem que ser condenado. O próximo passo da exaltação de Deus, resultante na permanência no pecado, é o juízo condenatório. Em nenhuma hipótese o pecado, mesmo ressaltando a santidade de Deus, tem o mérito de ser virtude. Ele não é virtude e Deus o condenará. Por isso mesmo, nós que fomos e estamos sendo continuamente lavados no sangue precioso de Jesus, nós que não somos mais escravos do pecado, que não somos mais vendidos para o pecado, para cumprirmos a sua vontade, nós temos regendo a nossa vida a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou, diz Paulo, da lei do pecado e da morte. Aleluia, aleluia. Paulo então desbarata o argumento daqueles que defenderiam a libertinagem. Como houve nos dias paulinos a sinagoga dos libertos. E um dos seus argumentos possivelmente era este: quando nós pecamos, fica ressaltada a santidade de Deus. Misericórdia. Sim, fica. Mas o próximo passo é o juízo. Nosso Deus, que nos ama e que nos libertou, Ele tem nos dado o seu Espírito, tem nos dado sua palavra escrita, tem nos dado sua palavra pregada, para que não vivamos mais na prática do pecado, para que andemos em santidade de vida. Vivamos, pois, como filhos amados de Deus, em nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.